Oi, turma, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a nossa quinta aula do curso de Desenho Técnico Básico e veremos dois assuntos. São eles escalas e representação em cortes no desenho técnico. Então vamos lá? Então, eu mostro para vocês agora uma breve representação dos dois assuntos de hoje, que aqui nós temos uma representação em escalas diferentes e aqui nós temos um plano de corte representando um corte frontal de um desenho arquitetônico. Ao decorrer da aula de hoje nós vamos aprofundar esses dois assuntos, tá bom? Então vamos começar a entender o que são as escalas. O que são as escalas no desenho técnico? Lembrando que nós temos três escalas diferentes no desenho técnico. Nós temos a escala real ou natural, é aquela em que o desenho ele é elaborado com as mesmas dimensões do tamanho real da peça. Nós temos a escala de redução, como o nome mesmo já diz, nós vamos reduzir as medidas. E nós temos a escala de ampliação, que nós vamos ampliar as medidas, tá bom? Então, escala real ou natural é aquela escala em que você mede a peça, o valor encontrado na medição é o mesmo representado no papel. Na escala de redução, você vai medir a peça e na hora de desenhar, você vai representar uma medida inferior àquela em que foi encontrada na medição. E a escala de ampliação, após a medição da peça, você vai aumentar esse valor e representar no papel, tá? Nós vamos ver de forma mais prática esses conceitos, tá? Uma coisa que é muito importante a gente lembrar é o seguinte, que vai a escala, ela não, e muitas das vezes ela não vai vir representada pelo nome da escala, e sim por uma representação numérica. Então, por exemplo, a escala real ou escala natural, ela vai vir com os números 1, 2 pontos, 1. O que significa isso? É a leitura escala 1 por 1. Para cada uma unidade do desenho, nós temos uma unidade de medida real, tá bom? Na escala de redução, os números vão vir como, por exemplo, 1, 2 pontos, 2. O que significa isso? Significa que é uma escala 1 por 2. A cada uma medida do desenho refere-se a duas medidas real da peça, tá? Que nada mais é do que a metade, né? Você fazendo essa proporção de 1 por 2, você tem a metade da peça. A metade do desenho, da medida da peça sendo representada no papel. Então, você vai desenhar a metade, sendo 1 por 2. Se fosse 1 por 5, seria a quinta parte. Se for 1 por 10, seria a 10ª parte. Tá bom? Então, quando a gente está falando de 1 por 2, significa que é um desenho feito pela metade. Não a metade, você vai desenhar ele por completo, mas as medidas vão ser representadas apenas a metade. Tá bom? E quando a gente fala em ampliação, vai vir como, por exemplo, 2 pontos, 1. Significa 2 por 1. Ou seja, para cada duas unidades do desenho, ele está representando uma. Essas duas unidades do desenho estão representando uma da dimensão real da peça, tá? Então, por exemplo, isso quer dizer que é o dobro, tá bom? Então, por exemplo, vamos olhar esse caso aqui. Se a peça tem 30 milímetros de comprimento, então ela vai ser desenhada com 30 milímetros de comprimento. Isso para real ou natural. Na redução, se a peça mede 30 milímetros de comprimento,
ela vai ser desenhada com 15, porque você vai desenhar a metade da medida que foi encontrada. Mas a peça vai ficar menor? Só o desenho da peça que vai ficar menor. A peça real fica do mesmo tamanho. Você apenas está representando menor, mas a medida real da peça continua a mesma, tá bom? Você só vai representar graficamente menor, tá bom? E esse desenho aqui, ó, grandão, né? Mas a peça deixa de ter 30 milímetros? Não, ela continua tendo os mesmos 30 milímetros, só que ela está desenhada ampliada. Então, o que lá na peça a gente mediu 30, nós vamos desenhar com 60, porque é o dobro, tá bom? Então, essa noção de proporção que a gente precisa ter bem claro no estudo das escalas, tá bom? Lembrando que a medida real da peça ela nunca é alterada. A medida da peça continua a mesma. O que está sendo alterado é a medida do desenho. Se o desenho vai ser do mesmo tamanho da peça, escala real ou natural. O desenho vai ser feito menor que a peça, então houve uma redução. O desenho vai ser maior que a peça, então houve uma ampliação, ok? Continuando. Vamos lá para mais uma explicação. Olha só. Então nós temos a escala natural, nós representamos 1 por 1, porque para cada uma unidade de desenho nós temos uma unidade da dimensão real da peça, tá? Então nós temos aqui 2 desenhos do mesmo tamanho. Nós temos aqui a gente está representando a peça e aqui a gente está representando o desenho, tá? Então eles estão iguais. Se eles estão do mesmo tamanho, então é uma escala natural. Agora nós temos a peça e aqui a gente tem o desenho da peça. Houve uma ampliação. Uma ampliação de quanto? 2 por 1. A cada 2 unidades do desenho, eu tenho uma da peça. Então, ou seja, houve o dobro. Houve uma ampliação representando o dobro da peça real. Tá bom? Então, quando a gente vai representar uma ampliação, esse primeiro número aqui, ele é maior do que 1. Poderia ser 5 por 1, 10 por 1, 20 por 1, 50 por 1. Poderia. Porque você está deixando o desenho 2 vezes maior que o real, 4 vezes maior que o real, 10 vezes maior que o real. É assim que é feita a leitura, tá bom? E nós temos a redução. 1 por 2, poderia ser 1 por 5, 1 por 10, 1 por 50. Então, mostra quantas vezes o desenho foi reduzido, tá bom? Foi reduzido 2 vezes, então 1 por 2. Foi reduzido 10 vezes, 1 por 10, tá bom? Então, olha só, esse desenho, ele está bem menor do que esse, porque esse representa a peça, e esse representa o desenho reduzido. Mais um exemplo, olha só, nós temos aqui uma peça, um objeto em tamanho real ou natural. E ele tem as dimensões 2 unidades de altura e 2 unidades de comprimento. A partir do momento que eu tenho essa peça e quero reduzi-la, o que eu tinha 2 unidades de altura, agora eu tenho 1 unidade de altura, 2 unidades de comprimento, 1 unidade de comprimento. Então, quando eu tinha uma dimensão 2 unidades e agora eu tenho 1, eu reduzi pela metade. Quando eu tinha 2 unidades de comprimento e agora eu só tenho 1, reduzi também pela metade. Então, toda proporção, para seguir a proporção, toda diminuição que você fizer na altura, obrigatoriamente tem que fazer a mesma no comprimento ou largura, tá bom? Tem que ser proporcional.
Se dividiu por 2, divide por 2. Se dividiu por 10, divide por 10. E assim vai, tá? E agora, na ampliação, eu vou multiplicar, tá? Se eu quero dobrar o tamanho real, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Então, eu ampliei 2 vezes. 2 por 1. Escala 2 por 1. Porque eu ampliei 2 vezes o tamanho real da peça. Tá bom? Na hora de confeccionar a peça lá na oficina, vai confeccionar a peça com 4 unidades? Não. Ela vai continuar com 2 unidades. Só o desenho que vai ter 4 unidades. Mas a cota da peça vai continuar 2 unidades. Tá bom? Isso tem que ficar muito claro. Tá bom? A escala, ela serve para o desenho ser confeccionado e não a peça real, ok? A peça real continua com as mesmas dimensões originais, só o desenho que vai sofrer ampliação ou redução, tá bom? Seguindo, como por exemplo, a gente tem uma certa peça cilíndrica, né? Uma peça cilíndrica, pontiaguda, que a gente tem um chanfro aqui no fundo, ela tem essa parte aqui recartilhada com 12 milímetros de diâmetro, a gente tem aqui um chanfro aqui em ângulo de 60 graus, né? A gente tem um comprimento total de 105 milímetros, muito bem. Só que aqui está dizendo o seguinte, que o desenho será na escala de 1 por 1. Se vai ser na escala de 1 por 1, eu tenho que desenhar no papel do mesmo tamanho que a peça real é. Então, se a peça real tem 105 milímetros de comprimento, eu tenho que desenhar no meu papel 105 milímetros de comprimento. E aí eu vou pegar minha régua e vou ter que medir 105 milímetros de comprimento, que é a mesma coisa que 10 centímetros e meio. Tá bom? Por quê? Porque eu estou obedecendo a cota, que é 105 milímetros, e eu estou obedecendo a escala de 1 por 1. Se 1 por 1 mostra, ou me diz que eu tenho que desenhar do mesmo tamanho da peça real, então eu tenho que obedecer as medidas e passar para o papel do mesmo tamanho do projeto. Ok? Então agora vamos para esse outro exemplo. Aqui a gente tem uma agulha, tá? Uma agulha dessas de injeção, de vacina, né? E ela foi desenhada numa escala 2 por 1. 2 por 1. Se ela foi desenhada na escala 2 por 1, tá? Eu vou pegar minha régua e vou desenhar o comprimento da agulha com quantos milímetros? Observe que é uma escala de ampliação. Ampliação de quantas vezes? 2 vezes. Então, se a agulha ela tem um comprimento natural, real, de 30 milímetros, quanto que eu tenho que desenhar essa agulha? O dobro. Eu tenho que desenhar o comprimento dessa agulha com 60 milímetros, que é a mesma coisa do que 6 centímetros. Ok? Então, esse foi o exemplo de escala de ampliação. A gente tem uma peça muito pequena em que a gente precisa ampliar o desenho para poder mostrar melhor os detalhes. E é isso que nós estamos fazendo. O que era 30 milímetros, desenhamos com 60. Significa que a agulha ela vai ter 60 milímetros? Não, ela vai continuar com os 30. Só que o desenho foi feito com 60, para poder melhorar a visualização dos detalhes. Tá bom? Então é muito importante ter isso aqui, ó. Ter isso aqui. Para poder mostrar que esse desenho não é o tamanho verdadeiro da peça. Não é o tamanho verdadeiro. Ele está ampliado. Tá bom? Agora, essa cota aqui, ela tem que ter as medidas verdadeiras. Tá bom? Joia? Vamos seguir. Mais um exemplo. Então aqui nós temos um eixo de vagão de trem, um eixo, onde é o eixo em que vão encaixar as duas rodas do trem.
Então, ou seja, é uma peça grande, né? Um roteiro de vagão é uma peça grande, não cabe num papel, sim, num papel A4, A3, A2, como a gente aprendeu, A1 e o A0. Não cabe. Então, para a gente desenhar essa peça, nós teremos que fazer uma redução. Uma redução. E aí, nós temos a escala já mostrando qual escala nós vamos trabalhar. 1/20. Significa o quê? Que para cada uma unidade de desenho, eu estou representando 20 do tamanho real. Então, significa que nós vamos reduzir 20 vezes a peça no papel. Nós vamos reduzir 20 vezes. Então, se a gente vai reduzir 20 vezes, qual que é o segredo? A gente vai pegar a medida verdadeira, vamos lá e vamos fazer uma continha de dividir por 20. Então, 2.360 dividido por 20 dá 118 milímetros. Então, significa que lá no papel, a gente vai desenhar esse comprimento de eixo com 118 milímetros. Tá bom? Vou voltar aqui, ó. Escala 1/20. É a escala de redução. Significa que a peça ela é muito grande, ela não cabe no papel padronizado para desenho técnico, então vamos fazer uma redução. Uma redução de quanto? De 20 vezes. O tamanho real dividido por 20. 2.360 milímetros dividido por 20 dá 118 milímetros. Aí eu vou lá na minha régua e marco 118 milímetros. Tá bom? 118 milímetros vai ser 11 centímetros e mais 8 milímetros. Tá bom? Ok? Seguindo. E aqui nós temos algumas escalas que são as mais utilizadas, tá, no desenho técnico. Então, por exemplo, escalas de ampliação, a gente vê muito 20/1, 50/1, 10/1, 2/1, 5/1, essas são as mais utilizadas, tá bom? A escala natural é uma só, 1/1. Falou em escala natural ou real, 1/1. E quais são as escalas de redução? As mais usadas: 1/2, que é metade, 1/5, que é 1/5 do tamanho real, 1/10, que é 1/10, 1/20, 1/50 e assim vai, tá bom? Então, dependendo, você vai desenhar uma casa, vai desenhar uma rua, vai desenhar um bairro, uma cidade, um país. Quanto maior o seu desenho, maior vai ser essa referência de redução, tá bom? Essa referência de redução. Então, por exemplo, você vai pegar um mapa da cidade, um mapa do país, aí você vai ver lá embaixo a representação. 1 por 100 mil, 50 mil, e assim vai, tá bom? Próximo slide é um exercício sobre escalas. Tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou explicar para vocês esse exercício, tá? E depois vocês vão voltar o vídeo para esse ponto e fazer sozinhos, tá bom? Para ver se entenderam legal. Ou eu faço os dois primeiros, vocês vão dar um pause e segue sozinho, pode ser também, tá? Então, olha só, olha o raciocínio desse exercício. Olha só. Dimensão do desenho eu não tenho, mas eu tenho a escala e tenho a dimensão da peça. Aí eu vou ver a escala. 1/1. Escala 1/1, que escala que é essa? Natural, real. Então, quando é uma escala natural ou real, o mesmo tamanho da peça é o mesmo tamanho do desenho. Então, se a peça mede 42, o meu desenho tem que ter 42, porque é uma escala natural ou escala real, ok? Vamos para o próximo.
O meu desenho tem 18 e a escala é 1 por 2. 1 por 2 é o quê? 1 por 2 é uma redução. Se é uma redução, então significa que o desenho é menor que a peça. Então, se o desenho é menor que a peça, esse número que vai entrar aqui, ele é maior que 18. Então, se ele é maior que 18, ele vai ser maior que 18 quantas vezes? 2 vezes. Então, 18 vezes 2, 36. Tá bom? Entenderam como está sendo a dinâmica do exercício? Beleza. Se quiserem dar um pause e continuar sozinho, beleza, tá? Se quiserem mais algumas... deixa eu ver aqui quantos minutos já foram de vídeo. 21 minutos, tá legal, dá para continuar. Olha só, se quiserem mais alguns exemplos, eu vou fazer agora. Como, por exemplo, esse que vem aqui, ó. Eu tenho dimensão do desenho? Não. Eu tenho uma escala? Tenho, 5 por 1. E tenho dimensão da peça? Tenho, 6. Então, 5 por 1 é ampliação, redução ou natural? É uma ampliação. Se é uma ampliação, significa que o desenho é maior que a peça. Então, se o desenho é maior que a peça e a peça mede 6, então o desenho é maior que 6. Mas é maior quantas vezes? 5 vezes. 5 vezes. Então é só fazer a tabuada do 5. 5 vezes 6, 30. Então o desenho mede 30 e a peça mede 6. Tá bom? Porque houve uma ampliação. Vamos para o próximo. 2 por 1 é uma ampliação ou é uma redução? É uma ampliação. É uma ampliação. Então, se é uma ampliação e o nosso desenho mede 16, quanto que mede a nossa peça? Hein? Nossa peça mede 8, porque houve uma ampliação. O desenho está maior que a peça. Então, se o desenho está maior que a peça, 8 vezes 2, 16. Ou 16 dividido por 2, 8. Se 8 é o meu desenho, e para eu chegar nesse 16, eu dobrei o tamanho da peça, qual o número que dobrado dá 16? 8. 8. Tá? Olha só agora. Agora vocês vão dizer qual que é a escala. Desenho 10. Peça 100. Quem está maior? Peça ou desenho? Vou repetir. Quem está maior? Peça ou desenho? A peça. A peça está maior. Então, para o desenho, houve uma redução. Redução de quantas vezes? De 10 vezes. Então, se reduziu 10 vezes, 1 por 10. Tá? E agora a gente tem aqui, ó, desenho 12, peça 60. Houve uma ampliação ou uma redução? Desenho menor, hein? Desenho menor. Redução. Então, vai ser 1 por alguma coisa. 12. Eu tenho 12, um número pequeno. Para chegar no 60, eu multiplicaria quanto? 5 vezes. Se eu tenho 60 e quero reduzir para 12, eu tenho que dividir quantas vezes? Os mesmos 5. Tá? Então, 60 dividido por 5, 12. Porque 12 vezes 5, 60. Então, qual que é a redução que nós vamos fazer? 1 por 5. Porque nós tínhamos 60 e foi desenhado com 12. Logo, uma redução de 5 vezes. Tá bom? É um exercício que vocês têm que ir fazendo aos poucos para pegar essa prática.
mas ele dá uma noção muito boa de escalas, tá bom? Então, se quiserem pausar o vídeo, voltar lá na tela em branco, façam, utilizem outros exemplos para treinar escala, tá bom? Então essa foi a nossa primeira parte da aula sobre escalas. Agora a gente vai ver a outra parte da aula, que são os cortes, tá bom? Então vamos lá, hein? Só dar uma... Vou ver quanto tempo, 25 minutos. E agora a gente vai para os cortes. Então vamos lá para os nossos cortes, tá? Então lembrando que esse assunto, ele é um complemento das vistas ortogonais, tá? Porque é uma representação das vistas em que a gente vai mostrar ou vai apresentar a estrutura interna das peças, que só pelas vistas ortogonais a gente não consegue identificar detalhes internos. Tudo bem, a gente pode usar aquelas linhas tracejadas que mostram as arestas, né, e contornos invisíveis, mas alguns detalhes internos não dá para mostrar. E aí a gente utiliza esse recurso, que é o recurso dos cortes, tá bom? Então vamos lá. Lembrando que essa representação interna, ela pode ser feita tanto nos desenhos industriais, como também nos desenhos arquitetônicos, os desenhos dos imóveis, tá? Então, por exemplo, a gente tem aí na tela esses dois casos, né? O caso aqui de uma peça industrial e aqui a gente tem o exemplo de um corte no desenho arquitetônico, tá bom? Então, por aí você já vê que é um recurso imaginário, é um recurso imaginário. Você não vai sair marretando as peças ou saindo passando a serra elétrica nas casas, não é isso. É um recurso imaginário, em que você vai idealizar essa estrutura cortada em um determinado ponto, e ao cortar nesse determinado ponto, o que você enxerga? Tá bom? Então vamos lá, vamos mostrar na prática, tá? Vamos colocar aqui. Agora o conceito, tá? O corte é um recurso muito utilizado para representar mais efetivamente detalhes internos de componentes ou montagens. Então, olha só, aqui a gente tem uma peça, tá? Em que ela foi, né, de forma imaginária, cortada em dois pontos, a partir de dois planos. Um plano vertical na vista frontal e um plano vertical na vista lateral. Cortando essa peça nesse plano vertical na vista frontal, a gente tem esse resultado. Essa peça sendo cortada nesse ponto, nós temos este resultado. E olhando de frente, como que ficaria a representação do desenho técnico? Ficaria representado dessa forma, a vista frontal cortada, tá? Agora a gente tem um outro plano vertical que ele está cortando a peça na vista lateral. Logo, a vista lateral irá ser representada com o elemento cortado. Como que eu sei quando o elemento está cortado ou não? Nós utilizamos as achuras. Achuras são essas linhas inclinadas que mostram a parte em que o material, ou a parte em que a peça foi cortada. Tá? Eu falei material porque a achura ela também representa o tipo de material que a peça é composta, tá? Até tempos aí atrás a gente usava a achura como forma de representar os materiais, mas isso caiu em desuso, tá? Hoje a gente exemplifica tudo com esse mesmo padrão de achura, que é um padrão de linhas inclinadas, tá bom? E é semelhante ao do ferro fundido que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então,
Quando mostra essas linhas inclinadas, significa que a peça está cortada naquele ponto. E essa representação chama achuras, com H, tá bom? A gente vai ver daqui a pouco. E os planos de corte, eles também são nomeados por letras maiúsculas. Pontos, né? Lembra que lá na geometria a gente mostrou que os pontos são representados por letras maiúsculas? B, nesse caso, BB, CC, AA e assim sucessivamente, tá? Ou em sequência AB, CD, EF e assim vai, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, esse corte AB, esse corte AB é um corte que está no plano vertical na vista frontal. Olha as setinhas aqui, ó, indicando vista frontal. O corte CD, ó, a setinha está apontando para a vista lateral. Logo, o corte CD vai ser representado na vista lateral, tá? Seguindo, olha só. Essa peça, ela foi cortada também em 2 pontos, na vista frontal. Como é que eu sei que é a vista frontal? Porque quando ele está pegando aqui, ó, de fora a fora, e a gente vai retirar essa peça, essa parte da frente, o que sobra para a gente? Sobra o resultado da vista frontal. Logo, ó, essas setinhas que vão mostrar para a gente mais claramente, de forma mais clara, o sentido de visão do corte, tá? Então, se está apontando para cima, logo o corte vai ser na vista frontal. Se a setinha está para o lado, é porque vai ser feito na vista lateral, tá? Então, representações em corte, elas dependem do plano de corte, que deve ser mostrado no projeto. A partir do momento em que a gente tem os planos de corte, ó, plano de corte AA, plano de corte BB. A partir desses planos de corte, a gente tem as vistas cortadas. Vista corte AA, vista corte BB, tá? Mais um exemplo, a gente tem essa ilustração de peça, que ela vai ser cortada com plano vertical para a vista frontal, porque está aqui mostrando a setinha. Então, na vista frontal, eu vou representar a vista cortada. Então, você imagina essa ilustração inteira sendo cortada. Vai ficar assim. Ficando assim, como que eu vou enxergar de frente? Desse jeito. Então, aí a gente não coloca mais vista frontal, coloca corte AA. Por quê? Porque o corte AA representa a vista frontal cortada. Tá bom? Corte na vista superior. É a mesma peça, só que agora ela foi cortada em sentido diferente. Ela foi cortada na horizontal, agora foi no plano horizontal. Olha a diferença. Cortou de cima para baixo, plano vertical. Cortou na horizontal, logo a gente vai enxergar por cima. Enxergando por cima, o corte está na vista superior. Olha a setinha apontando, ó. Setinha apontando de cima para baixo. E quando a gente olha de cima para baixo, é vista superior. A gente já aprendeu isso nas projeções. Por isso que eu falei que esse assunto é uma continuação das projeções ortogonais, tá? E finalizando essa parte, o corte na vista lateral também é um corte no plano vertical, só que voltado para a vista lateral. Olha só. Imagina essa ilustração completa sendo cortada no plano vertical lateral, né? Plano lateral. Logo, as setinhas estão apontadas para a vista lateral. Eu vou chamar isso aqui de vista lateral? Não, eu vou chamar de corte AA, porque o corte AA está mostrando o plano que foi cortado a peça. Tá bom? Esse é um procedimento, um recurso muito usado nos desenhos técnicos, tanto na parte dos desenhos industriais quanto nos desenhos arquitetônicos, tá? E aí, quando eu falei de achuras, que eu falei para vocês que as achuras, elas também representam materiais. Caiu em desuso, tá? Olha só esse texto. As achuras também mostram os tipos de materiais, embora se utilize atualmente apenas a de ferro fundido.
independente do material. Então, se o material for aço, se for ferro, se for cobre, alumínio, não importa. A gente está usando o ferro fundido como o padrão, tá bom? Outros tipos de corte, porque esse corte que nós estamos vendo é um corte total, tá bom? Agora o corte, existem outros tipos? Existem, como por exemplo o corte composto. O corte composto ou corte em desvio, que também é o nome que se dá, significa que você vem com um plano de corte e de repente o plano de corte muda o sentido. Ele corta um determinado ponto da peça, depois muda o sentido, corta outro pedaço da peça, muda o sentido, corta um terceiro pedaço da peça, isso chama corte composto. Tá bom? Então a gente tem aqui, um plano, no plano AA, ele começou aqui, cortou esse primeiro furo, o furo redondo, depois ele subiu, cortou o furo retangular, desceu para pegar o furo aqui de baixo. Então aqui é um corte composto, em desvio, corte composto ou corte em desvio. Ele começou aqui embaixo, subiu, cortou esse elemento retangular, desceu, cortou esse elemento circular. O corte, ele só vai ter sentido se você passar por elementos que vão te trazem dúvida ou te trazem, que requer uma explicação do desenho. Se é uma peça constante, sem nenhum detalhe, não tem por que fazer o corte. Você só faz a representação em corte quando realmente a peça for complexa e você quer detalhes internos, como por exemplo o detalhe dos furos. Furo circular, furo retangular. Tá bom? Então aqui a gente tem a representação em perspectiva da peça cortada. Tá bom? Então corte AA está na vista frontal, olha só a setinha apontando para cima, vista frontal, corte AA. Outros tipos de corte, temos o corte parcial, também é um corte muito utilizado, tá? Em que a gente vai delimitar pontos da peça que merecem destaque para ser analisados. Então você não precisa fazer um corte total na peça, você vai cortar pontos específicos. E esses pontos específicos, eles são representados por linhas sinuosas, essas linhas à mão livre, tá bom? Então, olha só, é um corte parcial, é um corte utilizado apenas para mostrar determinados detalhes internos na projeção. Para limitar a parte cortada, usa-se linha de ruptura. Essa linha de ruptura é representada por linhas sinuosas finas, estreitas. Tá bom? Então, linhas sinuosas são as linhas à mão livre. Olha só, essas linhas onduladas. Ok? Seguindo. Aqui é um exemplo, outro exemplo de corte parcial, tá? Então, a gente tem um corte aqui no lado esquerdo da peça e um corte do lado direito. Então, agora aqui em perspectiva, aqui em vista frontal, cortada. Então, vista frontal cortada parcialmente, vista frontal cortada parcialmente. No início e no final da peça, tá? Outro tipo de corte é o meio corte, tá? Que é o corte empregado nas peças simétricas, tá? Então, por exemplo, essa simetria ela pode ser tanto vertical quanto horizontal. Olha só esse conceito. O meio corte é empregado no desenho de peças simétricas, no qual aparece somente meia vista em corte. Então, meia vista em corte, meia vista em vista visível, tá? Parte externa. Então, vamos melhorar esse conceito. Metade é vista externa, metade é vista interna, tá bom? Acho que agora ficou mais claro. O meio corte apresenta a vantagem de indicar em uma só vista partes internas e partes externas. Então vamos lá. Então a gente tem aqui esse elemento cilíndrico aqui, parece um bujãozinho, né? Esse bujão, ele é simétrico, ele é cilíndrico. Então, na hora de desenhar a vista frontal dele, a gente observa, passando a linha de simetria, a parte de cima é igual à parte de baixo.
Então, se a parte de cima é igual à parte de baixo, eu vou deixar a parte de cima externa e vou deixar a parte de baixo interna. Por que na parte de baixo? Porque é padrão. Nos meio-cortes, a parte interna é representada embaixo. Olha aqui, ó. Em peças com linha de simetria horizontal, o meio-corte é representado na parte inferior da linha de simetria. Então, a linha de simetria está aqui, ó. Aqui embaixo é interno, na parte de cima é externo. Tá bom? Isso quando a simetria for horizontal. Quando a linha de simetria for vertical, o lado esquerdo da peça é interno e o lado direito é externo, tá bom? E é o que a gente tem aqui. Olha, tem a Ashura é interno. Então, lado esquerdo da simetria, interno. Lado direito da simetria, externo, tá? Seguindo, mais exemplos de meio corte, tá? Quando a gente tem cortes, meio cortes que representam simetria, a gente também pode desenhar só metade dele. Desenha só metade da peça, só metade. Significa dizer que o outro lado é igual. Se o outro lado é igual, eu vou colocar 2 tracinhos, representando que esse desenho cortado ele vai ser espelhado para cima. Se ele for espelhado para cima, significa que a parte de baixo é igual à parte de cima. Tá bom? Mesma coisa aqui. A gente tem essa parte aqui superior esquerda da peça e que diz o seguinte, que o lado esquerdo é igual ao lado direito, o lado de cima é igual ao lado de baixo, logo esse complemento inferior também é igual ao complemento inferior da direita. Então aqui eu desenhei apenas 1/4 da peça. Eu não preciso desenhar ela inteira, eu desenhei ela apenas em 1/4, porque eu sei que esse lado é igual a esse, rebatido, logo esses 2 lados vão ser rebatidos para baixo. Então, essa peça aqui, olha a pergunta que eu vou fazer. Quantos furos tem essa peça? Quantos furos? Ela tem 5 furos. 5 furos. 4 furos com 5 milímetros de diâmetro e mais um furo de 20 centímetros de diâmetro, tá? Então, 4 furos de 5 milímetros de diâmetro e um furo de 20 milímetros de diâmetro, tá? Olha só que complexo. Olhando para essa peça aqui, a gente enxerga 5 furos. 4 iguais e um diferente, tá? E essa daqui? Vamos lá, deixar vocês responderem. Essa peça, ela tem quantos furos? Vamos lá. Total de quantos furos? 4 furos. Ela tem um total de 4 furos, tá? Como é que eu sei? Isso aqui vai ser rebatido para baixo. Sendo rebatido para baixo, eu sei que esse furo de raio 8 vai ter um raio 8 também aqui embaixo. Então, eu tenho 2 furos de raio 8. Essa metade desse furo de 10, logo a outra metade está aqui. Então, um furo de 10. Então, eu vou ter 2 furos de raio 8 e um furo de diâmetro 10. E aqui no meio, um furo maior de diâmetro 20. Porque eu só estou mostrando a metade. Então, quem que vai mostrar aqui embaixo? A outra metade. Então, eu tenho um inteiro, mais um inteiro, mais um inteiro e mais um inteiro, 4 furos. Tá bom? É só você desenhar. Pega esse desenho, reproduz ele aqui embaixo invertido. Pronto, você vai ter 4 furos, tá? Seguindo... Exercícios. Assinale com X as linhas usadas em desenho técnico, mecânicos, para indicar cortes parciais. O corte parcial, olha só,
as linhas usadas em desenhos técnicos para indicar cortes parciais. É a linha traço-ponto? É a linha sinuosa? É a linha contínua? Ou é a linha em zigue-zague? Linha contínua reta, linha em zigue-zague, linha sinuosa ou linha traço-ponto? O segredo está aqui, cortes parciais. Cortes parciais é linha sinuosa, mão livre. Então, resposta letra B, linha sinuosa, tá? Cuidado, porque se ele estivesse falando em representação de plano de corte, aí seria traço-ponto. Mas ele não está falando plano de corte, ele está falando corte parcial, tá bom? Próximo exercício diz o seguinte: essa perspectiva aqui, essa perspectiva, qual que é o desenho técnico que representa o corte dessa perspectiva? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que identificar: nós tivemos quantos cortes nessa peça? 2. Tivemos 2 cortes. E esses 2 cortes estão sendo representados em quais vistas? Olha a setinha. Para baixo significa que é vista superior. Para o lado significa que é vista lateral. Então os cortes estão na vista superior e na vista lateral. Tá na superior? Tá na lateral? Tá ok. Tá na superior? Tá na lateral? Tá ok. Tá na superior? Tá na lateral? Também tá ok. Então no primeiro momento os 3 desenhos estão corretos. Vamos analisar mais um pouquinho. Vista superior, vamos começar por ela. Vista superior, tá? Está cortando essa parede em pé. Está cortando a parede horizontal? Não, ele não está cortando a parede horizontal, só está cortando a parede vertical. Então, se ele só está cortando essa parede, então, ok, está cortando só a parede vertical, só a vertical, só a vertical, beleza. Agora vamos ver esse plano lateral. O plano lateral está cortando as 2 paredes. Está cortando, ele veio assim, vertical. Ele cortou a parede vertical e cortou a parede horizontal. Logo, então, em formato de L. L achurado, L achurado e L achurado. Beleza, tá tudo certinho por enquanto. Agora vamos olhar uma coisa aqui, Esse corte em L, ele cortou o furo redondo? Cortou. Ele cortou o furo redondo? Cortou. Então, ele tem que ter um furo na parede em pé e tem que ter um furo na parede deitada. Tem furo na parede em pé? Tem. Tem furo na parede deitada? Tem. Tem na parede em pé? Tem. Tem na deitada? Não. Então, isso aqui está fora. O B está errado. Tem na parede em pé? Tem. Tem na parede deitada? Tem. Então, a resposta ou é A ou é C. Ou é A ou é C. Vamos agora para o corte horizontal, para o plano horizontal, corte do plano horizontal da vista superior, que esse sim, esse vai tirar a nossa dúvida, tá? Então, por exemplo, o corte da vista superior. Cortou quem? Cortou o furo quadrado ou cortou o furo redondo? Cortou o furo quadrado. Aqui está mostrando um quadrado? Tá. Aqui está mostrando um quadrado? Não. Aqui está mostrando o furo redondo. Só que ele não cortou o furo redondo, ele passou por baixo do furo redondo. Então a resposta certa é letra A. Letra A, que mostra a representação correta do corte deste desenho. Tá bom? Muito bem, muito bem. Então essa foi a nossa 5ª aula do curso de Desenho Técnico Básico, assuntos, escalas e cortes. Na próxima aula nós vamos fazer um super exercício revisando tudo, tá? Mostrando de forma bem enfática todos os assuntos que nós vimos, tá? Vocês já adquiriram a base necessária para poder analisar e interpretar os desenhos e projetos técnicos, ok? Muito obrigado pela atenção. Assistam essa aula quantas vezes for necessário e pratiquem porque
É um assunto super importante e que vai enriquecer o conhecimento em desenho técnico. Obrigado, qualquer coisa é só chamar.